Alô, alô, Rádio Ouvintes, tudo bem? Estamos aí então. Opa, tá rolando um eco forte. Um eco forte. Ai, aqui, ó. Peraí. Agora sim. Bom, é pra estar no ar, viu? Até vou querer fazer um teste aqui, porque... Fazer o teste, eu falando aqui. Oi, então. o Fernando Júnior tá na área, a Cris chegando. E aí, pessoal, beleza? Tudo. Conversem um pouquinho. Vocês estão nos ouvindo? Vocês estão nos ouvindo, pessoal? Eu queria comentar uma coisa, mas eu quero só comentar depois que a gente tiver certeza que a gente está no ar. Pegar um gancho da semana passada. Eu quero um cafezinho. Claro. O Zunho comentou que eu tô com uma saia colorida. Belíssima. E essas cores, assim, nunca sei bem de onde é que são as roupas, que dizem que é de um lugar, a gente nunca sabe, né? Dizem qualquer coisa, a gente não sabe. Que tribo foi feita, mas enfim, os orientais têm uma coisa com colorido que eu gosto, assim, que me ajuda, lindo, claro. Me ajuda a esse movimento da cor assim, então só que às vezes é muito colorida, né? E as pessoas eu vejo ficam me olhando esquisitamente, assim. Às vezes é muito. Ficam te olhando esquisitamente? Vão se catar. Às vezes sinto, assim. Vão se catar. Pode ser que não seja pela roupa, mas enfim. Pelo conjunto da obra. Pelo conjunto da obra, pode ser. Mas vão se catar. Vão olhar para seus umbigos. Semana passada, a gente estava falando aqui da minha dificuldade com telefones, celulares, companhias, blá blá blá, aquela coisa toda. E que eu tava trocando de uma empresa da TIM pra Vivo, e a Vivo nos deixou um mês num limbo do mundo pré-pago, que é um caos, blá blá blá. Naquela mesma quarta-feira, certamente há 7 dias atrás, eu fui jantar com uma amiga minha, e eu contei toda a história pra ela, e ela me disse assim, reclame aqui. Como assim? E ela disse, tem um site... Chama-se Reclame Aqui, www.reclameaqui.com.br. Entre já, e quando for, assim, se vocês tiverem um problema real, não façam uso e abuso do mecanismo, porque, gente, aí na hora, ela começou a me contar de casos dela, que ela foi viajar, ela ia viajar, e aí ela ligou ela nunca faz isso, daí a mãe dela estava indo viajar com ela, ficou incomodando para ela ligar pro banco, avisar que iam viajar pro banco saber que o cartão de crédito ia ser usado no exterior. Então tá, ok, não, tudo bem, sem problema nenhum. Aí ela foi fazer uma compra do ingresso já no exterior, ainda no Brasil, mas ela comprou um ingresso num espetáculo que ela queria assistir em Londres, para onde ela estava indo. E tentou uma vez, não deu, tentou de novo, foi a cancelar e bloquearam com o cartão de crédito. Aí ela ficou louca, não sei o que. Bom, foi, não sei o que, ligou pro banco, o banco atendeu mal, não sei o que, mas é que a senhora realmente tentou, deu errado, babá, não sei o que. Não deram muita bola pro problema dela. Aí ela foi de novo tentar a coisa e dizer que o cartão estava cancelado. E ela ligou de novo pro banco, e o banco disse, que a senhora cancelou o seu cartão. Eu disse, não cancelei meu cartão, eu liguei pra vocês pra reclamar, porque justamente eu queria o contrário, eu queria que liberassem o meu cartão pra uso. Daí ela foi direto pro Reclame Aqui, www.reclameaqui.com.br. Disse que fez uma carta, tipo, Chico Xavier, assim. Começou, psicografou e começou a botar por que o Itaú, porque não sei quem, letras garrafais, e reclamou e falou o nome de pessoas com quem ela tinha falado, contou toda a história, não sei o que. Dia seguinte, 8 horas da manhã, ela recebe um telefonema do Itaú. Olha. Senhora Fabiane, como vai? Tô arrepiada. Como vai, senhora Fabiane? Bom dia! É muito importante. Sua existência é muito importante para o universo. Ela disse que de uma hora, assim, de cancelar o cartão de crédito, pro dia seguinte ela já era a senhora Fabiane, assim. Sei. E que daí ficaram ligaram pra ela, a gente gostaria de ver se o seu cartão de crédito está funcionando, não sei o que, nós reabilitamos ele, queremos oferecer um cartão novo pra senhora. Eu disse, eu não quero um cartão novo, só quero que esse aqui funcione. Aí, não, mas veja se agora já está funcionando. Não sei. Nós ficaremos na linha com a senhora para a senhora efetuar a sua compra e pra gente ver se até que pegar na mãozinha da senhora enquanto a senhora faz a sua compra. Aí deu certo, deu certo. Muito obrigado, não sei o que. Quando ela me contou tudo isso... Tu foi pro Reclame? Não, a gente estava na rua, a gente ia jantar, liguei pra minha mãe na hora. Disse, mãe, se o pai não fizer, que meu pai é todo meio cheio de Deus, as coisas... Pra isso tu não precisa dele. Porque se tivesse um negócio da Anatel, aquele que a gente tinha falado, aí precisaria de número de protocolo, um monte de função lá, que daí meu pai que tava tratando.
Aí eu disse, vai no Reclame Aqui e escreve. Pois ela escreveu no Reclame Aqui. Dia seguinte, eu tava, sei lá, era 9 horas da manhã, eu tava trabalhando, recebi uma mensagem. Use o seu 3G liberadamente, não sei o que, faça ligações para viva, você é tudo. Você pode tudo, você é tudo pra mim. Você pode tudo. Eu olhei aquela mensagem, eu disse, mãe, tu escreveu pro Reclame Aqui? Ah, escrevi ontem de noite. Nosso telefone tá funcionando. Vontade de chorar. Gente, ai, adorei! Reclame Aqui, é tudo. Aí depois eu só fiquei pensando, tá, só cuidado para as pessoas não fazerem mal. Tipo, a pessoa foi, sei lá, eu recebi um cafezinho frio. Não, mas aqui eu já vi que tem assim, tem reclamações recentes, reclamações atendidas, reclamações avaliadas. Então, assim, eu acho que tu larga ali e há uma triagem natural, assim. Há uma triagem natural, mas eu acho que é um site famoso, quer dizer, deve ser mais famoso do que a minha noção sabia, enfim. Eu não conhecia o site, mas a Fábia, essa minha amiga, ela trabalha na Souza Cruz. E ela disse que tem uma pessoa da Souza Cruz contratada só pra ficar olhando o site do Reclame Aqui, pra ver se tem alguma reclamação e imediatamente resolver. Porque parece que eles dão um período pra tu resolver o problema da pessoa e eles tiram do ar o negócio. Se tu não resolve num período X, aquilo fica pra sempre na internet. Entendi. O nome da tua empresa ligado. E sabe quantos curtidas eles têm, o Reclame Aqui, no Facebook? 177 mil. Bota o nosso aí, Kátia. Vamos curtir. Vamos curtir. Curtindo 177.001. Não, é demais, né? Eu ontem me pichei no meu braço uma palavra cunhada num grupo de reflexão, num grupo de estudos, que foi adoração. E eu não sei muito bem porque o meu português é ruim, mas poderia ser acraseado, dor, vírgula, ação. E toda uma grande construção das pessoas sobre essa ação que implica num movimento de desacomodação, mas que faz com que a nossa dor fique mais acolhida, né? Eu tenho vontade de chorar porque eu me sinto uma guerrilheira da ação e a gente precisa vencer coisas, né? Quando tu diz assim, mãe, faz isso porque isso tu não precisa daquilo outro para fazer. Esse recortezinho de fazer coisas muito simples que a gente, para as quais não precise de outra coisa, de outro recurso que não a gente, é tão legal, né? É tão legal. Eu fico comovida, eu fico assim, eu fico acreditando que tem uma parte da nossa existência que é muito linda, né? Que é muito linda. Verdade. Que é essa disposição, né? Essa disposição de falar com a tua amiga, de não se render a um imobilismo da dor e falar, e a gente está falando aqui no rádio, falar é extremamente poderoso, porque é falando que a gente acessa o conhecimento e a ação. Não falando e não assim, e não procurando acessar é que as coisas não acontecem, né? É tão simples, é tão óbvio, e às vezes a gente fica tão paralisado, assim, tão constrangido. Não vou falar mais uma vez com mais uma pessoa, eu já tô assim, esse negócio já tá assim, tomando uma proporção indevida na minha vida, e foi, vamos fazer um recorte, assim, não sabemos o que aconteceu, né? Mas é uma coincidência muito importante que exista um lugar onde as pessoas reclamem e que tem como funcionamento eu não sei como chamar isso, um processo que, se o interessado não se movimentar, aquilo vai ficar sacramentado como uma falha, fica a imagem daquela empresa fica associada a uma coisa negativa, um serviço mal prestado, uma coisa. E o legal é que assim a sacação do tipo de sociedade que a gente vive, que as pessoas viram que se elas usarem um determinado mecanismo com 170 mil pessoas que circulam por aí, isso tem um resultado, né?
Claro. Mas essa associação. A tecnologia que permite isso, a internet é o máximo, né? Porque a rede, consegue. Né? A rede, a internet, consegue conectar as pessoas. Né? Mas é que quando a gente diz a internet, para mim fica muito distante que o que é a internet são as pessoas. Né? E o agente de revolução é o humano. E essa coisa da... A internet é um mecanismo de botar todo mundo em contato, de botar todo mundo facilmente... De potencializar de encontrar que tem 170 mil pessoas no mundo, no Brasil, provavelmente. É isso que faz a diferença para o cara sair correndo querendo limpar o seu nome, porque tem 177 mil pessoas. Se tivesse só no Facebook, eu não curti, eu não sou uma dessas lá, mas e curto. Não curto e não tô ali. Só no Face, quer dizer... Eu vi aqui que eles têm um selo, não sei das quantas, certificado, não sei o que. É uma coisa, né, que é um site forte, né? É um site forte, conhecido. Eu até perguntei quando essa minha amiga estava me contando, eu ainda perguntei, mas tu conhece? Tem outros sites disso? Como é que funciona isso? Deve ter, mas eles são mais famosos. E aí, quando ela me contou que a Souza Cruz paga uma pessoa, um profissional, ou sei lá, um estagiário que seja, paga uma pessoa para ficar o dia inteiro vendo o site do Reclame Aqui, se existe reclamações contra a empresa, quer dizer, é importante para uma empresa o tal do Reclame Aqui, não, que fique no... Eles têm assim um ranking, melhores índices de soluções, aí tem ali o nome das empresas. Mais reclamadas nos últimos 12 meses. TIM Celular, Claro, NET TV, Groupon, Oi, Vivo Celular, Sky, Telefônica, Americanas, melhores notas média, mais reclamadas dos últimos 30 dias. Aquele ali era os últimos 12 meses. Sim. Enfim, é aqui que as empresas não querem estar, né? Claro. Não querem estar nesse ranking aí. E quando o Zunho diz que a gente tome o cuidado para não abusar, eu acho que é tão bonito, assim, é tão linda a capacidade da gente discernir entre o que é uma reclamação que é por conta de um sentimento de estar sendo maltratado e que isso é fruto de um reconhecimento de saúde, do que um sentimento assim sofreníldico de que o mundo não é como a gente gostaria que ele fosse, né? Que é a doença, que é a esterilização. É claro que o reclamar muitas vezes está associado a um perfil neurótico, e muitas vezes a gente não quer reclamar e não quer denunciar o sentimento da gente porque a gente se sente indevido e não quer ser identificado como aquele que reclama. Isso é muito comum em situações de abuso, por exemplo, nas famílias. A pessoa não quer ser o portador daquele constrangimento e aí ela não fala. E esse silêncio da vítima é também com o que o agressor conta, né? Faz parte do pacote. Faz parte. Então faz parte do pacote maltratar as pessoas e as instituições, né, não são diferentes, né, dos organismos individuais, mas existe uma perversidade que conta com o constrangimento daquele que é maltratado. A gente fere muito a dignidade, fere muito a nossa percepção de amor quando a gente se sente maltratado. Então, muitas vezes, a gente não quer reconhecer que está sendo maltratado e banaliza isso, e minimiza. E é por isso que nós somos tão maltratados, né? Mas quando eu dizer isso também, é assim, a gente tende a fazer muito mau uso de tudo que é criado, né? Assim, desde o avião que é criado, desde uma teoria que é criada, sabe? Tudo uma rede social que as pessoas, sabe, criam para unir as pessoas, para as pessoas se encontrarem facilmente, sei lá, fazer. Muitas vezes as pessoas usam isso de uma maneira banal, pro mal, para se vingar de uma coisa, sabe? Usos muito mais pessoais do que para fazer bem realmente uma coisa do que uma coisa maior, assim. E, enfim, então
Por isso que se o site funciona tão bem. Não, mas é impressionante, porque tu vê, no dia seguinte, seguinte, uma coisa que estava se arrastando por um mês. Mais de um mês. aconteceu com o resto da tua rede familiar? Todos? A empresa inteira passou a funcionar, porque era um plano empresarial. Então todos nós, o plano passou a funcionar. De um dia para o outro, o plano empresarial passou a funcionar. A gente liga normalmente, a gente acessa a internet livre. Já não está mais no pré-pago. Agora já é pós-pago com internet livre, com ligações normais. A gente se liga de graça, porque faz parte do pacote. Esse é o Illimity, é isso? Infinity. Mas é da Vivo, né? O que tem o... é da Vivo, de Vivo para Vivo não paga. Não paga tem nenhum, que ir lá né? atualizar. Eu não sei, porque esse aqui, na verdade, a gente não foi lá atualizar, mas ele foi feito... Mas ele é recente. Ele é recente, então acho que já é de lá. Agora que eu tava com uma questão com a NET, que eu tenho há muito tempo, e é muito caro. Aí eu fui pagar dentro daquele pacote de cuidar das contas da minha mãe lá, eu fui pagar o dela, é 1/3 do meu, é a mesma coisa. Aí eu liguei para ela, na mesma ligação que eu fiz para resolver o negócio dela, eu falei, olha, o meu plano tá muito caro. Aí ele... Vai ser 1/3, porque eu tinha que atualizar. Eu tinha que ligar para dizer, tá muito caro. Sim, eles não te oferecem nada. Não. Então quem entra agora paga 1/3 do que eu pagava. Sim. Tu com uma cliente fiel que paga tuas contas todo mês, há anos, aí tu não tem direito a bônus nenhum. Não tem. E isso vale para tudo. Isso vale para tudo. Só não vale para... Eu já saquei que não vale para plano de saúde. Porque eu tenho um plano muito antigo da Unimed, que eles querem porque querem que eu mude para pagar mais, e eu não mudo. E aí, depois de eles chamam de regulamentar o plano. Depois de muita insistência, eles começaram agora praticamente a me ameaçar, entendeu? Tipo assim, não, porque do jeito que tá, não tem cobertura para não sei o que, não sei. Começa a dizer todas umas doenças horrorosas, assim, ai meu Deus, eu não quero aumentar, eu não posso aumentar, tem que ficar assim. Tá, mas daqui a pouco vai ter que aumentar por causa da idade, daqui a pouco não sei, mas assim, não, mas chega no limite. Não, mas eu já passei, eu já tenho. Não, na verdade o valor é o mesmo, acho que é depois de 60 que eles cobram. Depois de 60 que acho que eles começam cobram uma taxa mais. Ai, mas assim... isso é um que eu consegui manter um preço. Sim. Um que agora eu preciso também falar é time de futebol. Quem quem é sócio há muito tempo, tanto no Grêmio quanto no Inter, que eu sei, tem gente que paga, o Vitor ainda paga, sei lá, R$50, quando quem se associa hoje paga 170 reais. É o contrário, assim. né? É o contrário, quem há muito tempo sócio, tá lá, faz mais sentido, claro, né? Tu paga muito mais tempo. Tá muito mais tempo, tu tá lá, exato. Há quanto tempo tá colaborando quanto um que começa na agora. Alegria da tristeza. Exatamente. Na alegria na tristeza. Isso aí. É uma posição ética frente à vida que a gente precisa poder, para ter saúde, é bom que a gente construa, né? Esse zelo permanente, assim, eu fico muito feliz quando eu encontro na realidade material elementos que me permitem acreditar na coisa boa do homem, né? Embora a gente esteja assim, não especialmente num momento, mas numa saturação. Eu estava me lembrando quando eu vinha para cá daquele dia que veio o Gui, que a gente conversou com ele, né, sobre um viver diferente, que vive não inserido nessa máquina, assim, é uma máquina de moer carne, assim, uma máquina de, né, e como tem outras possibilidades de viver com mais saúde, né, mas isso exige da gente uma movimentação. Eu acho que é bom para mim acreditar que é possível, senão eu vou ficando muito abatida. E quando começo a me dar conta, assim, de toda a perversidade, de todo o mau uso do melhor do humano em nós, eu percebo que eu fico muito abatida. Então eu preciso me alimentar. Acontece muito, desde que o mundo é mundo, acontece muito isso. Claro. Falando nisso, eu queria
falando em time de futebol, eu queria comentar que semana até pedir desculpas pra Rádio Elétrica aqui, que semana passada eu tava ouvindo, final da semana passada acho que foi, em algum talk radio, que aí eu não lembro com quem era, Kátia. Eu lembro que eu mandei só, tipo, tava falando do Grêmio, da inauguração do estádio, coisa. Daí eu mandei pra Rádio Elétrica. Aí eu tava falando, eu sei que a Kátia é colorada, tudo. E eu não lembro quem é que tava aquele dia, não sei que dia que era, se era quinta, se era sexta. Eu não me lembro também que a gente ficou falando. Mas enfim, que daí falaram, tiraram uma aula do Grêmio. Que o hambúrguer, não sei o quê. Pode ser. Aí chama, que o hambúrguer, não sei o quê, para nada. Eu mandei um tweet pra rádio. Não, foi com o Diego Ninove, na sexta. Na sexta, pode ser. Eu lembro que era final da semana. Aí ele, vamos falar do time de vocês, vamos falar do time de vocês. Se cremou, como se diz. E aí, vamos falar do time de vocês. Mas eu sempre fico um pouco preocupado com a palavra escrita, né? Porque a gente... Tu diz de um lado aqui, vamos cuidar, vamos falar do time de vocês. Mas eu vou te dizer que o Diego é gremista. Ele é gremista? Não, eu tava citando um outro cara, né? O que é colorado, que escreveu que o hambúrguer vinha só pela grana, que... não sei se foi esse o papo. Não vem ao caso. O que vem ao caso é que tu... O que vem ao caso é que eu mandei esse tweet, depois eu não sabia se, como é que a pessoa lê do outro lado, né? Tu escreve de um jeito de um lado, a pessoa lê de outro. Mas enfim, obviamente foi em tom de brincadeira. Claro, não, mas eu respondi em tom de brincadeira. Claro, vai a pé. Até o Maitá não vai rolar. Não vai rolar. Mas valia a pena, gente. Vou só como um parênteses aqui então na nossa conversa, que foi um show espetacular. Foi maravilhoso. A inauguração lá, sábado. Parece muito bacana o estádio, assim, né? O estádio é de primeiríssimo mundo, tá muito bonita. Tu vê de perto, assim, né? Ele é projetado de um jeito que tu não fica muito longe. Tu não fica muito longe, tem vários andares, tu vê de perto, ele tem uma infra bonita, assim, tu te sente, assim... bem acolhido, tudo bem, né? Eu sou gremista, então sempre tem um sentimento rolando por trás. E eu acho que eles fizeram uso disso também pro... Eu não voltei lá depois, né? Mas pro torcedor gremista, então eles puxaram os fogos de artifício estavam lindos, o show do Borghettino lá tocando, o hino rio-grandense, escrevendo Grêmio, sabe as coreografias, escrevendo Grêmio lá, as pessoas, tudo bacana. Uns balões bonitos, redondos, assim, em formato de bola. Boiando, ficavam flutuando, depois subiram pro lado do jogo, tudo muito, fizeram bonito, fizeram bem feito. O que eu menos gostei foi que deve ter sido das atrações a mais cara, que é os Blue Man lá. É muito pequeno. Muito pequeno para um estádio aqui. Os três caras batendo tambor ali. Tá, próximo. Não é para estádio. Para estádio tem que ser uma coisa grandiosa. Exato. Uma coisa ali é pro teatro de arena. Claro. Não pra arena, pro teatro de arena. Que legal, né? A gente, tu dissesse da arquitetura, né? Eu acho tão, de novo, isso, né? Da capacidade do homem de projetar coisas belas, né? Eu só acho... Eu gosto muito de arquitetura. Gosto muito. Que lindo. Acho muito bonito. Acho admirável. Como o bicho é competente, né? Tem bicho potencial. Tem potencial. E como fica diferente assim, estar num espaço que foi detalhadamente pensado, né? Não, com certeza, tu vê assim, exatamente isso, tu vê que tudo é pensado, assim, sabe? Óbvio que a cor, em geral, é o branco, o azul, tudo, mas o formato das poltronas, a maneira como elas são colocadas para que tu enxergue bem o estádio, essa forma, tem anel. Tem um anel azul em cima, e isso te dá um acolhimento que parece que, foi arquitetado para isso, para que em dia de chuva nenhum dos lugares do estádio as pessoas se molhem. Da parte que as pessoas estão assistindo, né? O estádio em cima, a grama, mano. E isso te dá, fica gostoso. É óbvio que tem toda a emoção de estar lá, tudo, não sei o que. Eu acho legal a observação e que a gente desenvolva isso, né? Que é partir de uma emoção e transformar essa emoção, esse é o meu trabalho, né, numa percepção palpável. Então a gente sabe, por exemplo, eu filha de arquiteto, né, a gente sabe que em termos de proporcionar segurança e conforto emocional, o indicativo mais importante da construção é o chão.
Se a gente está num piso irregular, a gente tem uma percepção de insegurança. Então, um piso é o primeiro indicativo de uma segurança emocional. E o segundo é o telhado. Então, o teto, né, tem essa percepção de acolhimento, né? Eu acho muito bacana que a gente pense os detalhes, porque isso tem que ver com o nosso viver. A gente pode, e a gente acompanhou a Kátia pensando as cores da casa, né? E o quanto um detalhe tão aparentemente pequeno, né? Contribui para a nossa saúde, para a nossa percepção de felicidade, de serenidade emocional, é o detalhe, né? As coisas, quando elas são pensadas no seu detalhe, elas comunicam para a gente, que eu acho que é o fator mais importante da saúde, que é o cuidado, né? Então, uma ação cuidadora, ela tem um resultado em si e ela propicia essa percepção de bem-estar, né? É bom que a gente possa se dedicar para as pequeníssimas ações. Pois é, o Fábio Sidraque disse que o Reclame Aqui já o salvou de muitas. Diversas vezes, vale muito a pena. Ai, que legal, adorei conhecer isso. Eu vou fazer uma lista de coisas. Eu tenho uma lista de reclamações. E aí o Charrua tá ouvindo em Floripa. Legal. Até, assim, claro que deve ser difícil de contar, assim, mas o que eu achei mais legal, o que me motivou, se a minha amiga tivesse só me dito, escreve no Reclame Aqui, sabe? Eu talvez não tivesse, tipo, imediatamente ligado pra minha mãe pra ela resolver, entendeu? Mas ela me contou o fato dela e, tipo, realmente é incrível, entendeu? Que num dia, ela falou assim, ela... Muito engraçado. E ela falou assim, um dia eu era assim, quase uma cadela que tava lá, tipo, sendo maltratada. Nós cancelamos o seu cartão. E no dia seguinte eu era a senhora Fabiane. Vamos acompanhar a sua ligação para a senhora. Nós cancelamos o seu cartão, sua vaca. Sua vaca. Aí dia vai seguinte... reclamar pro bispo, feiosa. Senhora Fabiane, podemos acompanhá-la durante a sua compra? Ai, que amor! O que aconteceu? Vocês acordaram de bom humor? O que aconteceu? Aqui, Charrua Rocha diz que passou 2 meses sem luz numa casa de aluguel na Cabral Imóveis. Devia ter conhecido o Reclame Aqui antes. Né? Eu fico curioso porque eu só conheci o Reclame Aqui exatamente uma semana atrás. Sim, eu vi que ele já quanto tempo já tem? Não se o Fábio já deve conhecer há bastante tempo, porque tá... Que loucura o Reclame Aqui. De qualquer maneira, tem existem caminhos. Acho que é 2012, então é impressionante. Porque a repercussão 177 mil, né? Não tem assim sabe? Aquela... Sim. Mas os fatos contados são realmente muito incríveis. São realmente muito legais. Descobrindo caminhos, abrindo picadas. Mas o Reclame Aqui é um sucesso mesmo. Realmente foi uma descoberta. Não, valeu a semana. Então, né, minha gente? Então, aquele silêncio. Aquele silêncio, reflexão, momento de reflexão, assim. Eu tô meio silenciosa. Eu vou dizer que, então, vamos puxar um... Hoje é tudo contigo. Só comentar que quem comprou ingresso hoje pra Norah Jones, fique atento. Não sei até se a Opus já divulgou, porque faleceu o pai da Norah Jones, né? O Ravi Shankar, que é um indiano, né? Pai dela. E aí existe uma grande possibilidade dela não fazer o show, ela ia se apresentar hoje no Araújo Viana, lançando o novo disco dela, A Little Broken Hearts, que é bem bonito o disco, gostei. Que diz que ainda está incerto. Deixa eu ver aqui no site da Opus. Então quem tá nos ouvindo, tem amigos que compraram ingresso, tem que se ligar. Porque pro Araújo agora... Ai, que saco. As pessoas não usam direito as redes, assim, não atualizaram, né? Não tem nada. Então, não sei. Pois é. Bom, tem que ficar aguardando e ficar de olho. Os sites são duros, assim, não são atualizados, parece, né?
Então a Com gente frequência. pode... É porque a notícia que eu... Vamos botar no A gente Reclame pode botar no Aqui. Reclame Aqui. Porque a notícia que eu tinha... A No notícia que Reclame eu Aqui. tinha era de que até meio-dia eles iam divulgar... Ela precisa divulgar se ia ter, afinal, não, que ela daria uma resposta. Talvez ela não tenha dado a resposta ainda. mas aí também faz parte da empresa divulgar que a artista ainda não decidiu, sei lá o que é. É mais... é mais bonito, é a palavra que me vem na cabeça, mas é mais cortês, é mais cuidadoso poder se manifestar, né? Claro. E eu acho que eu observo que é exatamente essa evitação da dor que faz com que a gente não haja, né? Então, o conceito esse do adoração, para fazer uma brincadeira, é esse cuidado com a dor de não saber. Então, de repente, é postar, até agora não temos notícia. Assim que claro. Tivermos, mas é que Exato. a incerteza produz, o ser humano tem uma inclinação tão grande à necessidade de controlar o incontrolável, que é como se a incerteza nos produzisse uma dor que a gente evita. E isso gera um problema para quem está esperando, quem está do outro lado, né? Quando a gente... isso é a função do feedback em geral, né? Para tudo, para a empresa, quando está trabalhando, quando tem grupos de teatro que às vezes estão esperando por uma resposta, quando a gente sabe que tem algum problema, a gente tem que, mesmo quando a gente ainda não sabe ou está incerto se alguma posição da nossa parte, dar uma resposta, nem que seja ainda não sabemos, a pessoa fica... o receber ou ainda não sabemos, por mais que ela diga, que inferno, ainda não sabem, é melhor do que ficar naquela suspensão de tipo... Não falar nada. Não falar nada, e tu tá aí, hein, sabe? Não sabe, não estão me dizendo, estão me ignorando, o que estão fazendo, sabe? Mostra que pelo menos mostra que tá ali. A coisa tá atualizada. Exatamente. Olha, não sabemos até agora. A humildade, eu acho que é uma das coisas que mais dói no ser humano. O contato com a humildade. Então, qual é o outro? Que dói mais? O maltrato, né? Claro, mas é que para reconhecer o maltrato, a gente precisa se colocar humildemente, e aí talvez pareça o contrário, humildemente, de que a gente não se sente merecedor do que está recebendo. Tá. E a evitação disso é que o outro, porque a dor é de que o outro não me reconhece como eu gostaria. Logo, eu não tenho a importância e os poderes que penso que gostaria de ter. Quando eu nego que eu estou sendo maltratado, eu evito o contato com a humildade e posso delirar à vontade de que não está acontecendo nada, ou de que é aquilo mesmo que eu mereço. A identificação com o agressor, que é um mecanismo super comum, ela é uma loucura, porque ao dar razão para o agressor, diminui a diferença entre o que eu considero meu direito e a realidade. Eu borro essa diferença. É um conceito bem importante, ele é super simples, mas ele exige atenção. Quando eu fico contrário ao agressor, eu denuncio a quebra da minha idealização. Se eu estou de acordo com o agressor e eu digo, por exemplo, não, é isso mesmo que eu mereço, porque afinal, isso é porque eu não tenho uma empresa, o Júnior poderia dizer, isso é porque a minha empresa é pequena. Se a minha empresa fosse grande, é claro que eles não me tratariam assim. E aí se cria um borramento da dor e a pessoa continua idealizando que um dia ela será, e quando ela for, então, ela será bem tratada. Tá? Mais ou menos, Agora, assim, o que fica mais difícil, assim, pra mim, pra eu acompanhar o raciocínio, assim, se tu reconhece... Se eu reconheço que estou sendo maltratada... Dói? Dói. Mas, assim, eu tenho que dizer, assim... eu não mereço esse tratamento, eu não quero se tratar desse jeito. Então isso significa assim, eu me colocando como uma pessoa
que não merece aquilo. Importante pra mim. Pra ti, né? Eu não quero ser tratada assim. E a dor é ver... que o outro não me acha importante. Isso. Então essa é a dor. Quando eu evito essa dor, eu digo, é isso aí mesmo, eu não mereço, eu não sou importante. Eu torno tudo da mesma cor. Fica tudo cinza. Fica tudo, eu ia dizer isso, assim, né? Fica tudo assim... eu borro a dor da diferença, a dor da oposição e torno a coisa toda igual. E aí as pessoas poderão dizer, tá, mas isso dói muito mais. Não, isso não dói, porque a dor é propriedade da realidade. Como eu tô delirando, isso não dói, isso sofre. Mas onde é que está a humildade? A humildade de reconhecer que eu não sou importante para o outro. A humildade de reconhecer a realidade, a humildade de frente à realidade de que eu não sou tão importante para o outro quanto eu gostaria e mantenho a importância para mim. Tudo isso que são conceitos assim, bem... exigentes no sentido de que as pessoas equivalem dor a sofrimento. A gente faz uma diferença, né? Na técnica do curação a gente faz uma diferença. A gente diz o seguinte: o sofrimento é a mumificação de uma dor, é um anestesiamento, se retira da dor a vitalidade da ação e se passa a uma cronicidade, a um crônico, a um estado crônico. Isso é a dor, é Isso o sofrimento. é o sofrimento. Então fica uma coisa estéril, assim, não vai para lado nenhum. É claro que é desconfortável, mas existe uma vantagem enorme no sofrimento. É que o sofrimento tem a certeza de que nada vai mudar. É a falta da ação, né? O sofrimento te... então é assim, eu não tenho o que fazer. E essa resignação, ela serve de amparo para a alma. Como a alma humana busca certezas, não importa qual seja a certeza. A natureza da certeza. Não importa a natureza da certeza. A certeza faz com que a alma ela é mais confortante, eu não te deixo falar, chata. Ela é mais confortante do que a incerteza, porque a incerteza é um território desconhecido, tu não sabe. Ao contrário de, para mim, ser chato, que tu não me deixa falar, o que eu fico super emocionada é como o raciocínio vai se montando dentro de quem está atento. Então tu não me deixa falar porque a tua alma clama que tu construa o conceito. E é isso que é lindo na educação. O processo de educação, ele é profundamente transformador para as duas partes, porque eu vendo o como tu vai construindo o teu conhecimento, reforça dentro de mim a fé e a crença de que essas são construções extremamente salvadoras. É exatamente isso. Por isso que é reconfortante a ideia de que até agora não sabemos, porque é bom ter certezas. É bom, as certezas, as possíveis, as reais, são muito boas e fazem bem à saúde. Até agora não sabemos. O que adoece a alma é a necessidade de inventar certezas sobre o que não existe. E isso é profundamente adoecedor. Isso é o delírio que faz com que a gente acredite e eu digo a gente porque isso acontece comigo. Eu quando não suporto um determinado nível de dor, invento coisas assim, começo a pensar só em coisa ruim, por exemplo, e os pensamentos ruins adquirem uma proporção de certeza, e aí eu me dou conta, eu tô louca. Eu, em vez de reposar na dor, tô reposando no sofrimento de uma certeza que eu inventei. Tá dormindo em cima de pregos. Isso! Assim, isso. E bem quietinho, assim, ai, que confortável que tá aqui, que bom, que delícia. Olha só, as pessoas às vezes me perguntam, me falam, cortando, mudando um pouco total, assim,
é que tem gente que não sabe como participar da conversa aqui, porque assim, eu não tenho um chat rolando, entendeu? Então os canais são o Twitter, que é o Rádio Elétrica _, @Rádio Elétrica _, e tem a página no Facebook, a página da Rádio Elétrica. Como é página, não tem chat. Entendeu? Então eu vou postar uma coisa ali, quem quiser comentar, fazer perguntas via Facebook, pode fazer, quer dizer, pode entrar na conversa, né? Por exemplo, o Sidraque ainda estava falando que como ele já se beneficiou desse Reclame Aqui, que é a descoberta do século, a descoberta do ano. O ano perfeito. Nós ficamos todos aqui impressionados com a rapidez com que o Zunho resolveu a pendenga dele lá, que se arrastava há um mês. Tem a amiga que também resolveu. De um dia pro e aqui outro. Outras pessoas dizendo que resolveram muitas coisas assim. E o Sidraque diz que o site existe, que ele sabe, há pelo menos uns 4 anos. Talvez esse site, a elaboração do novo desenho do site seja desse ano, por isso que está ali embaixo, marca aquele registrado 2012, né? Mas enfim, participem. Deixa eu ver aqui, ó. É que as pessoas usam às vezes o meu Twitter, que é o @KatiaSuman, para falar sobre o programa, mas eu prefiro que usem o Rádio Elétrica, porque nem sempre eu estou com os dois abertos. Então a Beta Medeiros diz assim: estou aqui ouvindo enquanto espero o ônibus, amando saber do Reclame Aqui. Oi que me aguarde. Muito bom, mano. Então é isso, Rádio Elétrica _ ou Facebook da Rádio Elétrica. Eu vou postar ali um negocinho só pra gente ter o canal. Eu vou ficar de olho aqui no Facebook também, pra se tiver que comentar coisas. Aí fazer uma mediação. Um talk radio grupal. Mas é bacana. Claro, ótimo. Então. Ótimo. Não, eu mesmo, quando eu tô ouvindo, como eu tava lá na sexta-feira passada, às vezes quando eu ouço coisa, dá vontade. Claro, também fico me metendo o tempo todo, mas era algum outro assunto que eu já não me lembro mais o que é. Mas era algum outro assunto que eles estavam comentando e eu pensei, não, mas tem isso. Eu fiquei pensando, ouvindo e querendo participar, dar o meu comentário. Mas, não, daí deixei, assim, mas é legal, a gente fica ouvindo e querendo participar, né, querendo falar das coisas. E hoje a gente pode, com esse monte de... O que eu acho que é muito lindo é essa possibilidade tão versátil da gente se sentir pertencendo, que é um sentimento super importante assim para acompanhar a solidão da existência de cada um, de sendo tão singular, a gente se sente muito sós, né? Muito acompanhado só de nós. Então a possibilidade de fazer parte de uma comunidade, e ter uma identidade coletiva onde a gente tem vontade de participar e vontade de dizer coisas e de se oferecer, é muito legal, né? É muito legal. Esse sentimento assim de amparo que a alma tem quando encontra um ombrinho e uma possibilidade de interlocução, né? É tão triste não ter vontade de se comunicar, né? Deve ser, diz o Gilson. Não, eu falei deve ser, depois eu lembrei do... Pois é. Agora a pessoa pensando... eu tive momentos já da minha vida, e acho que ainda tenho às vezes pequenos raspões, mas teve um momento mais frequente que sim, que era muito dolorido não querer se comunicar. Quer dizer, eu não queria me comunicar porque eu estava com dor, eu estava sofrendo provavelmente. Mas tem momentos... É só pra gente discutir agora, assim, pensando... É que eu tenho momentos que eu não quero me comunicar, mas eu tô super bem, eu tô, tipo... Não é disso que eu tô falando. Né? Tá. Não. É assim, quando a gente não tem, com relação ao outro, nenhum interesse que nos mova em direção a ele. Quando o que a gente pensa do outro é tão desabonador e o outro é tão desinteressante...
que a gente não tem conexão. Sentir-se sem conexão com o mundo é muito ruim. É bom quando a gente tem uma possibilidade e um interesse em se comunicar. Né? Claro. Eu sempre digo o seguinte: enquanto eu tô dizendo o que para mim não tá bem num relacionamento, eu tô ali. Quando eu não tiver mais vontade de dizer, é porque eu já fui embora. E essa não conexão é que eu tô... Né? Às vezes a gente pensa, bom, não vale a pena. Não tem nenhuma interlocução, terminou. E aí não tem o que fazer. Mas tem momentos também que tu tá bem, que tu tá na boa e tu quer ficar só, ok? Não, mas aí... Claro, é outra coisa, Mas não sei se era isso que tu tava falando. Era disso que eu tava falando, assim. Tem momentos que, claro, assim, tem momentos que eu não quero, porque eu tô super bem. Não quer mas socializar. não quero socializar, tô bem comigo mesmo. Meu papo é comigo mesmo, tô me comunicando comigo. Claro. Tô me comunicando comigo nesse exato momento. Claro. E é isso, desses momentos também que faz parte, assim, que é super bom. Eu tenho um compromisso hoje, eu tenho um encontro comigo. Hoje eu vou jantar. Já aconteceu de um amigo meu me ligar assim, vamos jantar. Que olha só, hoje eu tava tão afim de, tipo, jantar sozinho. Eu dei essa resposta uma vez. Ele disse, porra, vai te fuder. Não é nada pessoal contigo. Mas é que eu tava tão programado já pra ficar na minha, comigo claro. mesmo. Aí tu respondesse pra ele, não, eu já tô me fudendo. E é comigo e tá tribom. Olha aqui, eu vou lendo aqui, já tô ligado, a Kátia postou então no Facebook ali, né, que a gente, pela Rádio Elétrica, Talk Radio no ar, com o Fernando Zun, Cris Ganzo e Kátia Suman. Aí a Manuela Reck colocou que bacana, Nando, manda embala, Kátia Suman, Fernando, Cris. Aí o Júnior Monteiro botou um programa que faz bem para a alma. Sucesso, obrigado. Valeu, Júnior. Legal. Faz bem conversar. Faz bem conversar, gente. A ideia da Kátia desse programa, vamos combinar que foi sensacional. Desde o lado da Ipanema, de transformar, porque o Talk Radio tinha quanto tempo? O programa com esse nome. Muito tempo, já teve outras versões, assim, outras... começou como um programa de conversa com os ouvintes. As pessoas ligavam por... Era um momento em que, assim, o rádio FM não fazia isso. Isso era uma coisa bagaceira de AM. Eu adoro esse negócio. E aí era isso. Então, assim, isso lá nos anos 90. Então, tinha 2 telefones e era o operador de um lado e eu do outro. Naquele tempo não era a gente que operava, assim, né? Então, eu falava com uma pessoa e aí ele... acabava aquele assunto, ele plugava e entrava o outro no ar. Eu não tinha produção, não tinha nada, não sabia o que as pessoas iam falar. E era muito bacana, muito bacana. Ficava uma hora nessa função. E aí aí isso durou alguns anos. Depois ele... esse formato também desgastou. Aí todas as rádios, não sei se tinha a ver com isso, mas eu acredito que sim. Todas as rádios começaram a botar o ouvinte no ar. Ficou uma coisa muito assim... e era um tal de... e aí tu quer mandar beijo pra quem? Eu disse, quero mandar beijo pra Xuxa, pra minha mãe, pro meu pai. Enfim, meio que desgastou e também mudou, né? O mundo mudou muito, assim, essa coisa do telefone deixou de ser o veículo, assim, a maneira, o canal de comunicação. Sim, sim. E, bom, enfim, coisa quando evolui, voltou, né? Agora, assim, já no século XXI, eu voltei com um programa ao meio-dia, mas era basicamente eu falando e tocando música, assim, não era um programa de interação, entendeu? Um programa assim, eu pesquisava notícias e assuntos que eu achava relevantes, importantes, interessantes, e fazia um blá 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 mesclado com música. Mas eu achei que isso também não funciona, não me satisfazia mais. Né? E aí eu quis esse espaço de conversa, muito mais do que um espaço de, olha, eu descobri isso e aquilo, de transmitir coisas, porque eu acho que também nisso a internet e as redes cumprem o papel de deixar tudo ali, tá tudo na mão de uma certa, né? O acesso à informação é muito... tá muito mais democratizado, né? Tu não precisa ficar pesquisando coisa. Tu precisa, talvez, o papel hoje do comunicador é muito mais de filtrar, né?
fazer uma espécie de curadoria, assim, né? Uma editoria, assim, olha, vou te dar aqui pelo meu olhar. Mas eu acredito que essa conversa aqui, ela é muito mais interessante sobre todos os aspectos, né? Assim, até pra gente mesmo, que a gente faz pra gente, claro. Não, mas assim, só pra dizer que eu agora te ouvindo, acho ainda mais fantástica a ideia do programa, acho muito legal. E acho mais, agora tu contando a história do Talk Radio, eu acho muito legal de ver a capacidade também, a gente estava falando antes até fora do ar, da capacidade de se renovar e renovar o seu programa, o seu trabalho, porque uma época que não existia isso, tu fazia o telefone, depois tu começou a fazer tu sozinha, dando notícias, ou sei lá, eu, e botando som. E aí, justamente hoje, que tudo é tão fácil, quer dizer, que tá todo mundo... Cada vez menos as pessoas conversam olho no olho e pessoalmente, aí tu trazer isso de volta à tona aqui. E é isso, eu acho a ideia do programa, das pessoas aqui sentadas, conversando, se olhando, interagindo, porque lógico, se a gente fizesse isso por telefone, mesmo que a gente conseguisse fazer uma conferência aqui, todo mundo pelo telefone, nós três, toda semana pelo telefone, seria diferente, porque tem uma coisa no gestual, no olho, que a gente vai ver, que tu te lembra de uma coisa, que tu faz uma... Isso é a conversa. Isso é a conversa. Isso é a conversa. Por isso que tantas ideias geniais e boas surgem em mesa de bar, por exemplo, que é o momento que as pessoas estão relaxadas, conversando, batendo um papo, e tu vê que não acaba, né? Quando as pessoas estão à vontade... Papo surge, assim, coisas e coisas interessantes, coisas realmente legais. Se para alguém nos ouvir der vontade de conversar, eu acho que está feito carreta. Está feito carreta. Porque o que vocês acham sobre conversar? Vocês acham que é fácil conversar? Vocês têm muitas pessoas para conversar? Vocês conversam muito? Eu... O que a Kátia tá rindo? Ai, não, né? Não, assim... Não. E conversar tem uma habilidade na conversa que ela vai sendo desenvolvida pela observação, né? Então... Eu trabalhei muitos anos com divã e eu sentava então atrás do paciente. E conversar com alguém que não está nos vendo exige uma habilidade na entrega que favorece com que o outro vá pensando, com que o outro vá construindo. Tem toda uma tecnologia numa conversa que não é ao vivo, né? E o fato da nossa conversa ser ao vivo, se ela servir como inspiração para que a pessoa que está ouvindo queira conversar com alguém, eu acho que a possibilidade de verdade se oferecer para uma conversa é algo que dá bastante trabalho. E é bacana que a gente possa aprender a ter esse trabalho. Tem pessoas que elas não conversam, elas só falam, né? E não é uma conversação, é um diálogo. É um monólogo, né? Tem gente que faz monólogo. E no máximo um diálogo que é um diz uma coisa e o outro diz outra coisa. Não uma conversa paralela, assim, né? São monólogos paralelos. São monólogos. Eles vão na direção contrária um do outro. Eles nem estão ligando um pro outro, né? Eles estão paralelos, cada um vai pro lado que quiser e ninguém vai se encontrar no final. E o corpo do outro é usado como uma descarga. Ele é usado como uma latrina, assim. Eu vejo, assim, eu tenho um negócio que eu digo que as pessoas acham que é muito ruim. Já ouvi muitas vezes, assim, eu digo, olha, o meu ouvido não é pinico. E não é pinico por uma relação anatômica com o meu corpo, que é o seguinte: o meu ouvido, ele é um vaso comunicante com a minha inconsciência.
Então, quando eu ouço merda, assim, aquele troço vai me... Eu vou me contaminando com aquilo. E não é bom pra mim fazer de conta que aquilo não tá acontecendo. Sim. Deixa eu contar pra vocês uma que me aconteceu, assim, que eu fiquei... eu me senti... Mas eu me senti muito maltratada, entendeu? E, no entanto, é um procedimento de praxe, mas pra mim não serve. Eu me senti assim... eu me sinto insultada, e isso é praxe. É assim, ó, tu vai comprar um negócio, entrei numa farmácia Panvel. Tinha que comprar um colírio, que é pequenininho. Aí eu entrei, pedi o colírio, a moça me deu. Quando ela foi me dar, ela pegou, não sei o que, ela me dá uma fichinha pra ir pro caixa, e ela me deu uma coisa de plástico com um fecho, um cadeado, um troço assim daqueles troços que apita na porta, e me entregou aquilo para ficar na fila, ao invés de eu ficar com o colírio numa cestinha ou na mão. Eu não aguentei aquilo. Eu olhei aquele negócio e falei, não dá, eu sei que é o procedimento, mas eu não posso ficar segurando isso. Não posso ficar segurando isso. Porque o que ela está dizendo é assim, ó, se ela não botar aquilo, eu vou roubar, eu vou sair da loja sem pagar o troço. Porque ele é muito pequeno. Sim. Então eu não posso ficar numa fila aguardando para pagar com um troço pequenininho. Porque eu posso, para ela, perante os olhos da empresa, eu posso roubar. Eu não vou roubar o troço. E pode mesmo. Posso, mas pode eu não mesmo. Vou roubar. Mas eu não quero segurar aquilo ali. Isso. Então, assim, olha, a moça falou assim, eu não vou poder ficar segurando isso. Eu não posso. Eu vou comprar de outro jeito. Ela não entendeu, provavelmente, né? Mas não tem problema. Eu não consegui ficar. Eu ficaria mais feliz se talvez... Se eu tivesse sido clara. Na próxima vez, se tu pudesse ser clara, porque não tem problema nenhum que a empresa nos trate assim. Mas para nós, eu acho que é bom que a gente possa dizer claramente para o outro como é que a gente está se sentindo, né? Que seria outro reclame aqui. Porque não tem problema, né? A pessoa te dizer o seguinte, o procedimento é ele entregar isso aqui, porque como é uma mercadoria muito pequenininha, é procedimento, assim, uma conversa. E aí tu vai dizer, tá bem, ou não está bem. Mas tudo claro de ambos os lados. Tudo mais dito. E aí tem uma coisa para mim na conversa que me chama a atenção, que é quando a Kátia diz assim, eu sei que é o procedimento, mas o procedimento para mim não serve. Que é esse recorte da nossa singularidade em que a gente assume que determinados procedimentos nós não podemos compor. É que isso me soa, assim, ainda que eu não tenha conseguido ficar, eu saí da loja, assim, achando que eu tava, é o contrário da humildade, que eu tava sendo, por que eu tenho, por que eu não posso segurar aquilo se todo mundo segura? Pois é, mas eu não posso. Não pudesse, pelo menos. Não pude, não quis. Me senti muito mal com aquele troço, assim. Aquela coisa, assim, eu esperando umas 6 pessoas na minha frente, eu com aquela coisinha. Mas os aquela outros, coisa foi me incomodando. E os outros, depende. Se é uma coisa grande, tu pode ficar segurando aquilo. Às vezes é um monte de medicação que eles te dão numa cestinha. Mas quando é uma coisa pequena, um lápis de olho, um esmalte, não sei. Sim. Ou então ela achou que eu ia roubar, não sei. Mas eu imagino que seja uma coisa pequena. Eu imagino que se o procedimento da loja fosse para qualquer compra, eles te dão uma ficha, por exemplo. Não, é para coisas pequenas. Agora, se é especificamente para coisas pequenas, realmente é que assim, ó, o que eu acho um pouquinho mais agressivo. O que eu acho que é legal disso é que não importa qual seja a explicação. Não importa. Primeiro, ela não foi dada. Não. Segundo, não deu para ti. Não. E aí tu te movimentasse no sentido de fazer algo que era bom para ti. E aí é que eu quero, então, a gente está passando a nossa hora, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que é muito exigente ser si próprio.
Ser si próprio é esse recorte singular de que dá para todo mundo. Não sabemos. Nem sabemos se dá para todo mundo, mas talvez a gente gostasse que fosse possível para nós, para que a gente não tivesse mais esse trabalho de noutra oficina buscar essa coisa. Só que é impossível ter saúde sem ter trabalho. É impossível ter saúde sem que esteja bem pra gente. Impossível. Então a gente começa a fazer, eu chamo isso catracas e polias, a gente começa a tentar reduzir o pensamento da gente para ver se a gente consegue se acomodar naquilo que parece ser mais cômodo. Se acomodar ao não trabalho, se acomodar à não ação, que é se acomodar, ficar segurando esse negócio. E esse acomodar-se a isso que faz a gente se sentir mal é exatamente o que faria o Zunho não telefonar, não sugerir para a mãe, não fazer o reclame. Essa tentativa da alma de encurtar trabalho. Dorme na cama de prego e não te mexe. Assim, existe um encolhimento da alma quando a gente não acolhe que a gente não está se sentindo feliz. E parte para uma ação que a gente nunca sabe. Assim, é o mar sem fim português. Somos nós dentro de um navio sem saber o que vai acontecer. Pois é, mas a gente está indo, né? Essa coragem de viver é que eu quero me iluminar com ela. Então tá, valeu, queridos. Obrigado, Cris. Muito obrigado, Zunho. valeu, gente. Valeu, ouvintes. A gente se fala daqui a pouco. O programa vai para o nosso sensacional podcast. Aí já me criticaram que não é podcast. Eu falo é pod. Depende da onde, né? Se fala inglês em vários países. Eu tenho certeza que algum deles é podcast. É porque vem do iPod. Todo mundo fala iPod, ninguém fala iPod. Mas vem do iPod? É podcast, não é broadcasting. É podcasting. Porque ele foi. Ali tu pode fazer download no teu iPod. Muito bem. Só no iPod, só tem um outro não. Não, tu pode. Não, pois é, mas eu acho que ele foi o primeiro, sim, né? Pode ser, claro. O primeiro. Também. Não, tô só provocando aqui. E eu tô também só respondendo. Valeu, Vitor. Tchau.